Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo, gravando mais um vídeo aqui no YouTube. Se você me segue lá no Instagram, provavelmente você sabe que eu tenho postado muito mais vídeo lá no Instagram do que aqui no YouTube. Mas aqui eu quero falar um assunto onde é impossível gravar um vídeo curto sobre esse assunto, que é a hipnose. Eu não sei porque que eu não falei sobre esse assunto antes, porque é um assunto que sempre quando eu falo com outras pessoas gera muita curiosidade. E esse assunto vai longe quando a gente começa a falar, tirar as dúvidas, é um assunto que eu gosto muito de falar. Então aqui eu vou me pronunciar sobre isso, o que eu acho, o que eu sei sobre isso, o que é e o que não é. Então vamos lá, vamos para o conteúdo do vídeo. Primeiramente, o que é a hipnose de fato? Hipnose é alguma magia, misticismo? Você entrar na mente da pessoa, ficar balançando o relógio de bolso na frente dela para fazer com que ela siga suas ordens? Não, não é bem assim. Quem sabe os filmes, quem sabe a mídia, quem sabe o cinema fez com que você entendesse a hipnose desse jeito. Mas a hipnose é uma ciência comportamental 100% comprovada que existe, que funciona e é 100% ciência. Não é magia, nem misticismo, ninguém entra na mente de ninguém. A hipnose, se você for hipnotizar alguém, quando for hipnotizar alguém e a pessoa não quiser fazer essa hipnose, não quiser aceitar essa sugestão que o hipnólogo está passando para ela, nada acontece. Por isso que quando, por exemplo, uma pessoa fala, duvido, você é hipnólogo mesmo? Então me hipnotiza aí, duvido. Ninguém consegue me hipnotizar. Quando você já fala isso, você está completamente certo. Não tem como te hipnotizar caso você não queira. Porque quem hipnotiza você mesmo é você mesmo, entendeu? O hipnólogo ele faz o papel como se fosse um GPS. O GPS ele te orienta se você tem que ir para a esquerda ou para a direita, mas ele não vira o volante por você. Quem dirige é você, você que é o capitão ali, você que é o motorista. Se você simplesmente não quiser seguir o GPS, você não segue. Mas para você conseguir gerar aquele resultado que você quer gerar com o tratamento de hipnose, você tem que fazer o que o hipnólogo está falando. No caso, as sugestões que ele está te dando, você precisa aceitar aquelas sugestões e confiar no procedimento, confiar que aquilo existe e que funciona, entendeu? Então quando uma pessoa fala, duvido que funciona, duvido que você me hipnotize, isso é verdade porque, como eu disse, quem hipnotiza de fato é quem está sendo hipnotizado, entendeu? O hipnólogo ele é responsável por apenas 20% do tratamento total, ou daquelas brincadeiras de hipnose de palco que eu já vou falar. A hipnose de palco e a hipnose clínica são os dois tipos de hipnose. Então, já que eu toquei nesse assunto de hipnose de palco e hipnose clínica, vou explicar para vocês qual é a real diferença. Mas antes disso, eu quero te explicar como que é a estrutura de hipnose, como que ela acontece no seu cérebro, em que parte do cérebro que acontece a hipnose. Nosso cérebro é dividido em três partes, eu já expliquei isso para vocês aqui num vídeo sobre inteligência emocional aqui no YouTube, um vídeo que eu gravei acho que 1 ou 2 anos atrás, faz um tempinho já, acho que foi o meu primeiro vídeo que eu gravei. Eu expliquei lá que nosso cérebro é dividido em três partes, o nosso sistema do córtex, sistema límbico e sistema reptiliano. Vou falar nesse vídeo só sobre o sistema do córtex e o sistema límbico. O sistema límbico, onde fica a semente, bem no miolo do nosso cérebro, fisiologicamente falando, ele que é responsável por tudo que acontece no nosso subconsciente. Nessa parte da testa existe a parte do córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal ele é responsável pela nossa parte mais racional possível. Ele que mede o que é certo e o que é errado, o que eu devo ou não fazer, o que eu devo ou não dizer, é o que faz com que você pense no futuro. Nossa, se eu fizer isso agora, será que vai acontecer isso? Ou será que vai dar boa? Será que vai dar ruim no futuro? Eu tenho que pensar melhor o que eu vou fazer, entendeu? O córtex pré-frontal é essa parte racional e o límbico, como eu disse, é a parte mais emocional e responsável pelo nosso subconsciente. A hipnose acontece no sistema límbico, no inconsciente, no subconsciente. Então, para você fazer uma hipnose, você precisa passar direto pelo sistema do córtex pré-frontal. É aquele córtex é o córtex que faz com que você pense que não, é impossível esquecer do meu próprio nome, ninguém consegue fazer eu esquecer do meu próprio nome, eu esquecer do número, ou tomar água achando que é vodka, entendeu? Porque esse é o papel do córtex pré-frontal, ele pensar de maneira racional. Só que para fazer com que a hipnose aconteça e funcione, você precisa passar direto pelo córtex pré-frontal e direto no sistema límbico, que é onde, como eu disse, a hipnose acontece, que faz com que você acredite que é possível esquecer o próprio nome, que é possível você ver uma pessoa na sua frente e na real você enxergar outra pessoa, entendeu? Por isso que quando você está sob efeito do álcool, como, não sei se eu já expliquei isso no outro vídeo também, que o córtex pré-frontal ele fica parcialmente desligado quando você está sobre efeito do álcool. Por isso que você fica mais emocional quando você ingere álcool. Mas enfim, a hipnose de palco, o que acontece? Voltando lá para a hipnose de palco e hipnose clínica.
A hipnose de palco, você faz a pessoa esquecer do próprio nome, são praticamente aquelas brincadeiras que você faz com o inconsciente da pessoa, faz com que ela esqueça do próprio nome, faz com que ela esqueça de algum número, faz com que ela veja coisas que não existem, faz com que ela tome um líquido achando que é outro, coma alguma coisa achando que é outra coisa. Por exemplo, a minha mãe uma vez comeu metade de uma cebola achando que era um pêssego e queria mais cebola porque aquele pêssego estava muito doce, porque a sugestão que eu dei é que aquele pêssego era muito doce, aquele pêssego era o melhor pêssego que ela ia comer na vida dela, e ela queria comer mais pêssego, né? Mas na real era uma cebola. Só que o inconsciente dela aceitou essa sugestão, porque as sugestões que o hipnólogo dá, o inconsciente ele abraça isso, porque o consciente é completamente emocional, ele não é racional, ele não pensa, não, isso aqui não é um pêssego, isso aqui é uma cebola. Quem faz isso é o córtex pré-frontal, mas a hipnose acontece no inconsciente. Estou ligando os pontos aqui só para você. Teve uma vez com um amigo meu, a gente estava andando de bicicleta, tinha um guaraná, e a gente decidiu fazer uma hipnose. E ele achou, e eu falei pra ele que aquilo era uma pinga, a pinga mais forte do mundo. Quando ele abrisse os olhos, ia tomar aquela pinga, ia ficar bêbado na hora. Ele tomou um gole só da pinga, da pinga, né, que era o guaraná no caso, e já começou a falar enrolado, já começou a ficar brincalhão. Daí eu tirei a sugestão posteriormente dessa hipnose. E o que acontece se eu não tirar essa sugestão? Fazer com que a pessoa esqueça do nome e nunca mais lembre. Não, como eu disse lá no início do vídeo. Quem faz a hipnose é quem está sendo hipnotizado. Então, se o hipnólogo não tirar essa sugestão, ela acaba voltando naturalmente, entendeu? Mas o ideal é você já tira a sugestão ali, já deshipnotiza, né? Faz uma hipnose ao contrário para ela lembrar das coisas, que é o ideal, né? É o mais certo a se fazer. Mas para que servem essas hipnoses de brincadeira, de fazer com que a pessoa esqueça, enfim, essa hipnose de palco, né? A hipnose, como eu disse, ela é foco e concentração. Algumas pessoas, eu já hipnotizei pessoas que eu não consegui fazer hipnose com ela, porque a pessoa ela tem uma certa dificuldade de concentração. Se hipnose é foco e concentração, a pessoa tem que estar 100% focada no processo e na hipnose, na sugestão que eu estou dando a ela, porque senão se ela se desviar, se pensar em outra coisa, ou se ficar, nossa, vamos ver se é verdade mesmo isso aqui, essa tal de hipnose, daí não funciona. A pessoa ela tem que se entregar 100% e estar focada na sugestão que o hipnólogo está dando a ela. Se você está dirigindo e acaba se desligando do GPS, você acaba se perdendo, não é mesmo? Se você esquece de olhar para a tela do GPS, você vira numa rua e acaba que você se perde no meio do caminho. A hipnose é a mesma coisa, usando essa metáfora do GPS para você, você precisa estar concentrado no que eu tô falando, no que o hipnólogo está falando, para que assim a hipnose aconteça. É foco e concentração. Por que acontece isso, essa hipnose de palco? Para ver se a pessoa está apta para fazer um tratamento com algum problema que ela tem relacionado à sua saúde mental, ao seu comportamento, enfim. Se a pessoa consegue esquecer uma coisa que está tão forte na sua mente, que é o seu próprio nome, quem dirá esquecer se livrar de algum comportamento, alguma crença, alguma coisa relacionada à sua mentalidade, ao seu comportamento, que não são tão fortes assim quanto o seu próprio nome. Se você faz esses testes de esquecer alguma coisa que é tão óbvia e a pessoa consegue se concentrar nesse processo, significa que a pessoa ela consegue, que ela está apta para fazer esse tratamento com hipnose. Assim, tratando questões como ansiedade, depressão, crise de pânico, crenças limitantes, comportamentos compulsivos e voluntários, enfim, coisas que você recebeu na sua programação, como isso. Eu não vou me aprofundar muito sobre programação neurolinguística, mas são crenças, comportamentos, coisas relacionadas à sua mentalidade que acaba ficando forte no seu subconsciente, acaba com que você tenha resultados que você não quer ter e você não sabe o motivo. Mas isso é coisas que está lá escondido no seu subconsciente, lá no fundo do porão, e que acaba te limitando de alguma maneira. Então, se a pessoa ela consegue fazer essas brincadeiras de hipnose de palco, significa que ela consegue fazer uma varredura no seu sistema de crenças, comportamentos e ir direto na causa daquele problema. Na hipnose, no tratamento de hipnose, você consegue ir direto na causa de um problema específico. Entendeu? Existe uma ferramenta muito poderosa que você usa, que a gente faz com programação neurolinguística e hipnose, que é a ressignificação, que é mais um vídeo, mais um tema com outro vídeo. Mas o que acontece? Você volta em alguns acontecimentos passados na sua vida, você revive aquilo com uma coisa que a gente chama de submodalidades, ou seja, lembrando de cada detalhe, cada
cada detalhe que você viveu, cheiro, barulho, sensação, imagens, se estava escuro, se estava brilhante, enfim, você faz a pessoa reviver aquilo para que ela dê um novo significado para alguma coisa, algum acontecimento ruim que aconteceu, ou que a pessoa considera um acontecimento ruim, e você consegue colocar novos recursos naquele comportamento que você teve no passado para fazer com que você tenha um novo significado e para que no futuro aquilo pare de te atrapalhar, pare de te limitar e faz com que aquele mesmo acontecimento, mas com um novo significado, acabe te fortalecendo, te deixando uma pessoa mais forte. Esse tipo de coisa, esse tipo de ferramenta que é a ressignificação, a gente faz com um processo de hipnose. A gente faz a pessoa reviver de novo um momento que atrapalhou na vida dela. Como eu estava dizendo, a hipnose vai direto no problema, na causa do problema, e não no efeito. Se você é uma pessoa ansiosa, se você é uma pessoa que tem depressão, a depressão e a ansiedade, elas são o efeito de algum comportamento que você tem, que você inconscientemente acaba repetindo no seu dia a dia, e aquele protocolo de comportamentos repetitivos e às vezes involuntários, que você nem mesmo percebe que estão acontecendo, acaba resultando numa depressão, numa ansiedade, numa falta de inteligência emocional para lidar com os desafios do dia a dia. E as pessoas geralmente focam muito no problema, no efeito, na depressão, na ansiedade. Mas a gente precisa cortar em pedaços esse efeito, que é essa depressão, essa ansiedade. Estou dando um exemplo, né? E direto na causa. O que causa isso? Que comportamento que eu tenho? Qual é o protocolo, ou a sequência de comportamentos repetitivos que fazem com que eu tenha esse efeito? Entendeu? Já me prolonguei aqui, mas isso eu vou falar num outro vídeo. Mas dando exemplo para você que a hipnose, a gente consegue ir no fundo do seu subconsciente e atacar direto a causa do seu problema. Por isso que as pessoas que estudam programação neurolinguística e hipnose dizem que você consegue resolver essas questões com mais rapidez do que com uma terapia convencional. Mas também não vou me prolongar muito sobre isso aqui, porque é um assunto bem polêmico. Mas eu vou ficando por aqui com esse vídeo de hipnose. Se você não me segue lá no Instagram, me segue lá, eu vou deixar meu arroba aqui no vídeo agora, para você me seguir lá, porque lá eu posto bastante caixinha de perguntas para você tirar a sua dúvida, posto vídeo com muito mais frequência do que aqui no YouTube. Aqui no YouTube, na verdade, eu não posto nada, porque eu gosto mais de postar coisas lá no Instagram, eu gosto mais da plataforma do Instagram, mas como esse vídeo de hipnose é um vídeo mais longo, eu decidi postar aqui no YouTube. E não esquece de compartilhar, não esquece de deixar o seu like, que assim você mostra para o YouTube que esse conteúdo é legal e ele vai mostrar esse conteúdo para mais pessoas que têm o mesmo interesse em ciências comportamentais, hipnose, enfim. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.